Quem está sendo ministrado através da carta aos Filipenses? Amém? Está meio frio, eu sei, eu vou pedir a sua colaboração também, amém? E eu vou pedir a sua atenção também. Amém? Então vamos lá. Então nós estamos falando a carta aos Filipenses e quero fazer uma introdução para quem também não acompanhou. Mas Filipo é uma colônia romana, né? Paulo escreveu na prisão essa carta, há mais ou menos 62 anos depois de Cristo, aproximadamente. E Paulo é o cara, né? Depois de Jesus, para mim, ele é o cara. E peço que você me dê a sua atenção de presente e esteja com o coração muito acessível nessa noite. Eu tenho um dilema que, por vezes, nós podemos estar disponíveis aqui, mas há diferença quando o nosso coração não está acessível. Então, por isso, esteja disponível, assim como você está, e esteja acessível, para que o Espírito Santo possa ministrar na sua vida. Amém? Porque, assim como eu falei no início, Ele é o único digno de ser honrado, de ser glorificado, e toda a palavra fala de Jesus. Então, receba, amém? Então, vamos lá. Vamos ler todo o texto e depois nós vamos falando verso a verso. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Filipenses 1, no versículo 12. Amém? Vamos lá. Verso 12 diz assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. 22. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Amém? Peço que feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom e o Senhor é bom em todo tempo. Pedimos que o Senhor conduza essa mensagem, essa palavra, que o Senhor fale além de mim nessa noite. Eu oro, Espírito Santo, doce Espírito Santo, flua nesse lugar, traia os corações nessa noite, a fim de que possa entender, compreender e a viver essa palavra, Senhor. Eu oro para que o Senhor flua nesse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nós lemos todo o texto e agora nós vamos indo verso a verso, e é uma das cartas que eu também tenho uma... Hoje o Henrique está empolgado, né? Nem precisei olhar para trás para saber que é ele.
Tá no manto. Amém. Obrigado, Henrique, por ajudar. Então, vamos lá. Então, Paulo, você conhece a história desse homem, esse apóstolo dos gentios, o apóstolo de Cristo. Você sabe toda a história dele. Ele foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco. Ele era perseguidor dos cristãos e ele tem um encontro com Jesus. E ele fica cego por um tempo. Amém? Você sabe essa parte? E você sabe também das adversidades, das lutas, das dificuldades que Paulo passou. Paulo, ele já foi espancado, ele já foi apedrejado, o pessoal achou que ele tinha até morrido. Ele sofreu 3 naufrágios, ele foi preso, ele apanhou, ele foi humilhado de todas as formas possíveis, ele foi picado por uma cobra venenosa, ele foi um homem que foi preso inúmeras vezes, sofreu açoites, e é desse homem que nós vamos falar nessa noite. Eu peço mais uma vez o teu coração nessa noite para que nós venhamos compreender essa palavra e colocar o nosso cristianismo à prova nessa noite. Amém? Tudo aquilo que nós falamos que somos, nós precisamos entender e ser aperfeiçoado nisso. Amém? Então vamos lá? No verso 1, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Essas coisas que Paulo refere-se é a sua vida, é as prisões, né? Peço que você abra sua Bíblia lá em Atos 28, que daí fica mais fácil de nós compreendermos. Atos 28. Para nós irmos contextualizando e tendo todo um panorama desse texto. O verso 16. Atos 28, 16. Diz assim: uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim algum crime, nenhum crime possível de morte. Diante da posição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então eles disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo a mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é conhecida. Aqui Paulo, nos próximos versículos, ele prega em Roma, e eu peço que você vá no último versículo desse capítulo, no versículo 30. Diz assim: durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia a todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém? Aqui nós acabamos de ler que Paulo foi preso, os judeus intentaram contra Paulo, fizeram com que Paulo fosse preso, e ele vem desde Jerusalém, e Paulo apela a César, e ele está preso em Roma, e ele está numa prisão domiciliar, assim como nós acabamos de ler, né? Ele alugou uma casa, ele ficava lá, e os soldados... Peço que você já deixe sua Bíblia aberta lá em Filipenses de volta, que a gente vai ficar bastante em Filipenses. E Paulo, ele estava preso. No verso 2 diz assim, no verso 13: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Então, Paulo escreve essa carta aos irmãos de Filipos,
porque eles estavam preocupados com a vida de Paulo, né? Sabendo de todas as notícias que havia a respeito de Paulo, da sua prisão e fora de tudo aquilo que eu citei, né? Das dificuldades, das circunstâncias que não eram favoráveis a Paulo, né? Os impedimentos que tinham para ele, e ele faz essa carta, ele escreve essa carta para tranquilizar os irmãos de Filipos, falando que tudo que ele está passando está show de bola, quero que vocês saibam que as coisas têm até contribuído para o Evangelho. E agora eu te pergunto, meu irmão, e hoje eu peço a tua permissão, até porque eu estou falando aqui, confrontar vocês, assim como eu fui confrontado. A palavra, quando ela sai de alguém que está aqui, ela primeiro ministra em quem está sendo falado, em quem fala, e depois toca em nós. Eu quero te perguntar e fazer o seguinte questionamento. Por vezes, vir ao culto, vir a alguma programação da igreja, vir a uma reunião de oração, é um peso, é o próprio martírio. Não, vou morrer se passar frio, a igreja gelada, mas só fechar a porta. Olha que maravilha que é depois que fecha a porta dessa igreja, né? E eu quero te confrontar nessa noite a nós analisarmos aquilo que nós dissemos que vivemos, ser cristão. Ou nós não sabemos o que é ser um cristão, ou os nossos olhos estão errados. E quero abrir um parênteses aqui. Semana passada eu fui no oftalmologista, fazia 4 anos que eu não ia, e o meu grau era bem baixinho, era só para trabalhar no computador e no celular, para não prejudicar. E era bem baixinho o grau, e eu fui semana passada, retrasada, e o doutor lá, ele fez vários testes, ele falou, você está usando o óculos errado, você está usando para miopia, mas você é astigmatismo. Essa palavra difícil, né? E ele falou que eu era esse óculos aí você pode parar de usar até você fazer uma lente nova, porque esse óculos está fazendo com que você não enxergue bem. Você pode olhar, você está enxergando bem, mas de fato você não está. E aí fui fazer a lente, aí peguei sábado o óculos e coloquei. Ele falou assim, antes de eu pegar o óculos, falou assim, quando você colocar esse óculos, você vai sentir diferente, você vai enxergar que está estranho. Pra você ter uma ideia, parece que a igreja está assim para mim. Então, até você adaptar a tua visão, ver o que é natural, você vai levar alguns dias. E o que eu quero falar isso, que eu fui no oftalmologista e estou falando para vocês? Não, é porque o Senhor, Ele é bom, e Ele ministra em todas as circunstâncias e todas as coisas. Por vezes nós estamos com o óculos errado, enxergando, achando que aquilo é real, achando que aquilo é verdade, achando que aquilo é o natural do seu olho. E o doutor falou, não, você não está enxergando o natural que é para você enxergar. O óculos, as lentes, é para que nós enxerguemos o natural, aquilo que é real, aquilo que, sem acréscimo, sem trazer uma amplitude, não é uma lupa para ajudar nós a facilitar, mas enxergar aquilo que é real. E por vezes nós estamos com esse óculos, há 4 anos, achando que o cristianismo é aquilo. E quando o Senhor, Ele quer mudar a nossa ótica, mudar a nossa visão, nós vamos estranhar. Eu estou estranhando, parece que eu vou cair. Então não tenha medo de quando o Senhor, Ele quer confrontar e Ele quer mexer com o nosso cristianismo. Amém? Não vai cair. Aqui no verso 13 ele fala que de maneira que toda a guarda pretoriana e os demais sabem que estou por causa de Cristo. Ali em Atos nós também acabamos de falar que ele estava numa prisão domiciliar, ele estava sem impedimento algum, as pessoas iam até Paulo, e ele também tinha os soldados pretorianos. O que eram os soldados pretorianos? Eles eram a elite dos soldados romanos, era a elite, era os caras fera, era o Júlio, era o que passava com... Todo mundo tinha medo. Com o tempo que passou, esses soldados também, eles tinham passaram algum tempo, eles tinham grande influência na sociedade e também na política. Então, eles eram homens bem vistos. E interessante que esse verso, ele é interessantíssimo como o Senhor, Ele faz, né? A palavra nos fala que Deus faz as... Agora me fugiu o versículo. Mas Deus confunde as coisas loucas desse mundo, as coisas sábias desse mundo, pelas coisas loucas, né? Como que é o verso?
Até o Davi perdeu. Mas amei. Até o final do culto eu vou lembrar. Deus confunde as coisas loucas desse mundo. Isso, vocês entenderam? Amém. Isso aí. Não vou nem ousar repetir. Amém? E para você ver o paradoxo do Evangelho, né? E eu quero que a gente já entre pensando na nossa vida. Por vezes as coisas dão errado, as coisas não estão dando certo, não é da nossa maneira, parece que é só problema, só dificuldade, tudo é um peso, tudo não está dando certo, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou mudar de igreja, vou mudar de cidade, vou mudar de coisa, tudo, menos se lançar aos pés do Senhor. Outra coisa que o Senhor ministrou muito forte na minha vida, e eu quero também derramar na vida dos irmãos, é que, irmão, quando você está diante da presença do Senhor, uma coisa que eu aprendi no início da minha conversão, o lugar mais alto que nós podemos chegar é aos pés do Senhor. A maior oportunidade que nós temos é nos lançar. Os 24 anciãos, vendo a beleza do Senhor, diante da presença do Senhor, qual é a reação que eles têm? Eles lançam suas coroas, eles se prostram em rendição, reconhecendo quem Ele é. E nós, nas nossas dificuldades, o que nós fazemos? Nós viramos as costas para o Senhor. Nós falamos, não, está muito pesado para mim, está muito difícil ser cristão. Está muito difícil. E aí nós sucumbimos, nós enfraquecemos, nós escolhemos outras coisas, outros amores. E o Senhor fica de lado. E Paulo, né, ele é o apóstolo dos gentios, que foi chamado para proclamar o Evangelho, para que mais pessoas conhecessem. Paulo tinha vontade, sim ou não? Tinha vontade. Mas ele ouvia o Espírito Santo. Paulo tinha muito desejo de ir para a Ásia. Você sabe desse verso? O Davi, acho que no primeiro culto da carta aos Filipenses, ele falou. Paulo desejava ir para a Ásia, mas o Espírito o impediu. Você vê, seria bom nós sermos, nossos desejos ser esse, né? Sempre proclamar o Evangelho, ser impedido pelo Espírito, porque o Espírito quer ir para outro lado. Eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você ouviu o Espírito Santo? Qual foi a última vez que você pesquisou o Espírito Santo? Estava falando com a Manu, hoje nossa geração, ela é muito... Ela gosta de facilidades, gosta de coisas rápidas, sim ou não? Quem usa o chat GPT aqui? Tem uns que estão só negando aí. Todo mundo usa. Você gosta de frase de impacto, né? Então, vou fazer uma frase de impacto para você. Nós temos trocado o ES pelo IA. Entendeu? Nós temos trocado o Espírito Santo pela inteligência artificial. A gente vai lá, chat GPT, como faço para fazer isso? E o nosso amigo ali do lado, esperando para falar, esperando para você se comunicar, esperando para você caminhar com o Espírito, sabendo o que o Pai quer. Mas é mais fácil a gente escrever, é mais fácil a gente falar, e aí chat, como que eu faço? Do que ouvir o Espírito Santo. Porque isso demanda renúncia, demanda transformação, demanda um novo nascimento. Amém? E os soldados estão lá cuidando de Paulo, eles tinham os turnos para guardar Paulo. Então Paulo, ele pregava o Evangelho, a palavra não parava ali, ele estava preso. Para você ver o paradoxo da nossa vida, né? Como que o Senhor, qual é o plano do Senhor para que o progresso do Evangelho fosse... Era Paulo preso? Não era. Era ele indo sem rumo, sem direção e pregando o Evangelho. Mas o Senhor quis que ele fosse preso. E ele foi preso porque ele pôde alcançar esses soldados pretorianos. Né? Não tenho uma estimativa, mas ouvi de alguém que é muito maior do que eu como ministro. Hernandes Dias Lopes fala que dezenas de soldados passaram pelos cuidados de Paulo, né? Nos turnos de proteção que tinha para Paulo. E a Bíblia nos fala que todos eles sabiam por que Paulo estava lá. E por que Paulo estava preso? Porque ele estava proclamando o Evangelho de Cristo Jesus, o Messias.
Então todos os soldados sabiam quem era e por que ele estava lá. Avance rapidinho ali, Filipenses 4:22, só para você entender. Pode ser o 21. Diz assim: saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo mandam saudações. Verso 22, todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de... Esses eram os soldados. Então muitos foram salvos, muitos foram alcançados. Agora eu te pergunto, Paulo na sua jornada evangelística, ele teria acesso a esses soldados? Ele não teria. Talvez ele teria muito pouco. Mas quis Deus alcançar esses soldados. Quis Deus que alcançasse para que eles fossem atraídos, assim como Paulo pregou o evangelho para eles. E Paulo, já avançamos um pouquinho em Filipenses 4:22. Ele declara que esses da casa do César não era apenas a família, não era os que moravam, os irmãos, os filhos, mas eram os que serviam a César. E esses soldados de elite, eles foram ministrados por Paulo. Eles sabiam por que ele estava preso. O verso 14: e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Da mesma maneira que Paulo, ele sabe que os irmãos estão aflitos, pelas perseguições, pelas lutas dele, mas ele sabe que os irmãos estão, através das algemas dele, os irmãos estão pregando com mais ousadia, por causa que o Senhor é com ele. Sabe que não é uma obra humana, mas é uma obra do Espírito. E quando sabe que o Senhor está fazendo, os irmãos encorajados, eles ousam falar mais e mais a palavra do Senhor. Para você ver o progresso do Evangelho, na ótica humana, nós fazendo uma estratégia, com certeza não seria nós presos em algum lugar, para que o Evangelho progredisse. O Senhor, Ele é maravilhoso e Ele faz como Ele quer. Amém? E mesmo preso, o Evangelho estava progredindo, estava avançando. Glória a Deus. Amém. Verso 15: em verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, que pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Para você ver, irmão, tem irmãos que pregam por inveja e por rivalidade. Chega até Paulo, Paulo, ele é o grande apóstolo dos gentios, então ele chega em Roma e não tem nada muito claro, mas estima-se que seja os líderes de Roma, os cristãos de Roma. Eles ficam incomodados com Paulo. Paulo mesmo preso, o evangelho progredindo, avançando, e eles ficam com inveja, porque mesmo preso, o Senhor estava sendo glorificado. E sabe qual é o problema? Sabe por que eles ficaram com inveja? Porque os holofotes, a atenção não era mais deles. Então por isso que eu te falo, meu irmão, ainda assim, no meio da igreja, existem as más intenções. Por isso que algo que eu tenho aprendido e tenho crescido, e sempre quando vou aconselhar alguém, é sempre cuidar quais são as nossas motivações, ou por que você faz o que você faz. Por isso que eu te confronto uma vez mais. Por que você se diz cristão? Amém? Ou não amém? Estamos juntos? Então Paulo, ele fala que ele entende que o evangelho está sendo pregado, e ele fala, mas que me importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento ou seja com sinceridade. Também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. A pergunta que eu te faço, é possível pregar o evangelho verdadeiro com as intenções erradas? Faz assim. Sim, Paulo nos mostra que é possível.
porque esses líderes de Roma, né, Paulo chega e começa a ter um alvoroço lá, ele recebia pessoas importantes, ele recebia, né, ministrava na vida dos soldados, e os líderes ficam incomodados porque toda a atenção estava sendo para eles, toda a atenção, todos os holofotes estavam para ele. A popularidade desses líderes estava por ruir, e eles mesmo assim continuavam pregando, e Paulo fala: que me importa? Que me importa o que penso de mim ou qual é a motivação deles? Importa que o evangelho está sendo pregado e está avançando. Mas agora eu te pergunto, o que vai acontecer, o que aconteceu com esses irmãos que estavam pregando por inveja, por rivalidade, com fingimento? Você pode pregar, as pessoas podem se converter, mas o Senhor, Ele sonda os nossos corações. Ele conhece os nossos corações, conhece as nossas motivações, e com certeza Ele vai julgar. Não cabia a Paulo parar e dizer: não, os irmãos vamos excluir eles, vamos tirar eles do cargo da igreja de Roma, porque isso não pode. Paulo fala: não, essas coisas têm contribuído para o avanço do evangelho. Não me importa como eles estão fazendo, importa que o evangelho seja pregado. Eu estou feliz, sim, eu sempre me alegro. Para você ver um homem que eu acabei de citar, né, todos os seus sofrimentos, todas as suas dores que ele passou, fome, sede, frio, nudez, açoites, tudo que eu e você, se achar o mais baixinho aqui, grau de sofrimento, talvez nós abandonaríamos. Imagine sofrer um naufrágio, imagine 3, e aí chegar e ser picado por uma cobra, e você vê o nível de um homem quando ouve ao Senhor, quando crê naquela mensagem que foi enviada. Imagine Paulo, no seu cavalinho, estava indo perseguir os cristãos, e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo. E nessa noite eu oro para que o Espírito Santo fale o seu nome, para te colocar na rota novamente, para que te derrube do cavalo, porque Paulo precisou ser derrubado do cavalo, precisou ficar cego, precisou passar por algumas coisas, algumas circunstâncias, para ele saber quem é o Senhor. E quando ele fala Saulo, Saulo, ele fala: o que, Senhor? Ele reconhece que é o Senhor. E nós precisamos reconhecer quem é o Senhor das nossas vidas, quem é que cuida da nossa vida. Aquele que começou a obra é fiel para cumprir. Então não pense que é pela força do seu braço, ou por aquilo que você sabe, que você conhece, mas é pelo Espírito. É o Espírito que habita em nós. Aleluia. Então, não sejamos essa liderança em Roma que estava olhando para alguém que está em destaque e falando: eu queria que fosse eu. Porque a inveja é isso. A inveja não é você ter uma coisa parecida com a dela. É que aquilo que o Lipe tem, não é que eu quero o que o Lipe tem, eu quero que o que o Lipe tem não tenha mais, e que eu tenha. A inveja é isso. Então eles estavam querendo os holofotes para eles, estavam querendo a atenção para eles. Que não sejamos uma igreja que se preocupa em si, que olha para si. Amém? No verso 19: porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Paulo, ele, sendo um homem fantástico, guiado pelo Senhor, cheio do Espírito do Senhor, cheio do Espírito Santo, ele conta com as orações da igreja de Filipos. Você sabe que era uma igreja pobre, porém muito generosa, uma igreja que tinha uma estima muito grande por Paulo, se preocupava com Paulo, e em todo o seu ministério, os Filipos supriram Paulo, oraram por Paulo, cuidaram de Paulo. E interessante que por vezes o nosso coração ele abençoa aquele que a gente está vendo, né? Paulo
não dá para saber, né, foi o que plantou a igreja, mas às vezes ele não era o pastor titular. Então a igreja, depois que saiu daqui, foi para Irineópolis, não vou mais abençoar. Agora é outra jurisdição, não faz parte mais a minha. Mas quando você entende o Evangelho, você entende as coisas que o Senhor traz a nós, nós somos responsáveis. Tudo que vem à nossa mão, nós somos responsáveis. Por isso, não seja egoísta. Amém? Então, Paulo, ele contava com as orações dos irmãos, e ele declarava que era para os irmãos orar por ele, e ele tinha uma ajuda ainda mais especial, a do Espírito Santo. Sabe, irmãos, esses últimos dias, eu tenho sido muito confrontado, muito encorajado. E isso que eu falei sobre o chat é porque era uma realidade minha. Todas as dúvidas que eu tinha, era o chat que podia me responder. Mas o nosso Senhor, Ele enviou o Consolador. Ele enviou o Espírito Santo para que nós fôssemos amigos. E Ele é amável. E Ele ouve a nossa voz. E Ele fala. E Ele ministra. E Ele nos conduz. E Ele é mais inteligente do que Iá. Amém? Que nessa semana você já faça essa aplicação na sua vida. Que antes de você pesquisar o chat, pesquise o Espírito Santo, consulte o Espírito Santo. Amém? Tamo junto? O Espírito Santo vai estar vendo lá você. Como é que faz? Vai travar. Sejamos conduzidos pelo Espírito. Uma vida íntegra no Senhor, uma vida que transborda do Senhor, é uma vida que é alinhada ao Espírito Santo. Paulo não seria esse homem que nós conhecemos, que escreveu tantas cartas, que é um homem que nós admiramos tanto, se não fosse pelo Espírito Santo conduzindo ele, parando ele, direcionando ele, fazendo com que a alegria dele estivesse no Senhor. Aleluia? Amém. Esboço a gente faz só para ter mesmo, né? Porque a gente nem segue esboço. Ah, glória a Deus. Está feliz ainda? Por isso, uma vez mais, eu digo, examine sempre as motivações que você tem. Né? Nós somos uma igreja que zela muito pela busca pelo Senhor, pela centralidade de Cristo Jesus e olhar somente para Ele. Mas eu peço que você sonde o seu coração, as motivações que você tem, né? A motivação que você tem, por que você está vindo para a igreja. Claro que por vezes a nossa ignorância de não conhecê-lo, nós viemos porque nós queremos coisas, nós queremos que resolva a nossa vida. Por vezes nós chegamos assim à igreja, mas quando nós conhecemos a Ele, essas coisas que nós viemos atrás, elas se tornam nada diante do Senhor. Amém? Então sonde as suas motivações, o porquê que você vem à igreja, o porquê você quer Jesus. Até isso pode parecer egoísta. Não, eu quero Jesus porque eu quero melhorar minha vida, eu preciso que minha empresa tenha uma restauração, quero que meu casamento, isso é tudo bênção. Mas a motivação maior é para o louvor da sua glória. É porque quanto mais próximo nós estamos dele, menos nós olhamos para a nossa vida, menos nós somos egoístas, egocêntricos, afligidos, ansiosos, pelo que vai acontecer amanhã, como que vai ser a semana. Todo mundo tem ansiedade por alguma coisa. Essa semana eu tinha que ministrar, e sempre quando te ministra, é aquela loucura, menos para o pastor Davi, né? Porque é só ele que quer pregar. Você já viu que só ele quer pregar? Brincadeira, tá, irmão? A gente corre de pregar aqui. E o Davi nos chama para pregar. A gente fica ansioso, porque nós temos coisas a resolver, temos meta para bater, a gente fica ansioso. Mas nós precisamos olhar para o Senhor, ter o nosso contentamento no Senhor, o deleite no Senhor. Por isso,
Não seja negligente com o seu relacionamento com o Senhor, o seu momento de oração, porque é nesse lugar que nós somos restaurados. Amém? O verso 20. Está comigo ainda? Está cansado? Nem respondendo, então estou cansado. Verso 20 diz assim: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo, ele é o homem que ele é diferenciado. E ele, assim, quando ele foi chamado pelo Senhor, ele entendia que o que importava na sua vida era engrandecer o Senhor, quer pela vida, quer pela morte, quer pelas muitas dificuldades que ele passou, pelas circunstâncias dolorosas que ele passou. Importava que no seu corpo Cristo fosse glorificado. E eu te pergunto uma vez mais, qual tem sido as dores que você tem passado pelo Evangelho, pelo progresso do Evangelho, para que pessoas alcancem o Senhor? Com o tempo, nossa geração ela ficou mais fechada, mais egocêntrica. Antigamente sabíamos que as reuniões familiares eram na casa da avó, do vô, Natal era aquela festa até o final do ano. Hoje, você pode discordar de mim se for diferente, e eu quero glorificar a Deus pela sua família, se você assim o faz. Mas hoje é cada um no seu lado. Né? Quando tinha os avós, todos os tios moravam em cidades diferentes. Mas quando a avó e o vô eram vivos, toda a família vinha, porque celebravam. E hoje, existe ainda? Tem alguém que faz aí? Toda a família vai? Amém. Glória a Deus pela sua vida, pela sua família. Mas hoje, pela demanda da vida, a famosa frase: estou na correria, não vou conseguir. Mandar mensagem, ver como está seu parente. Então, por isso, nosso coração, nossa ardente expectativa precisa estar no Senhor. Nós precisamos estar convictos daquilo que nós professamos. Nós somos cristãos. E que cristianismo é esse que a gente não consegue reunir a nossa família, a gente não consegue ser um cristão lá, e não é sobre você levar a sua Bíblia numa reunião familiar e falar: agora, parentes, vamos aqui, ó, deixa eu ler aqui para vocês, ó. Vocês precisam se converter. Não é sobre isso. É sobre o amor que flui de quem é nascido de novo. Amém? E Paulo entendia que quer pela vida, quer pela morte, Cristo seria glorificado. E nós, com uma dor de cabeça, a gente acaba não vindo ao culto. A gente acaba não orando ao Senhor. Está muito em cima do horário, não vou conseguir ter um tempo de devoção ao Senhor, de olhar para Ele, de parar tudo. Perceba, irmão, que os nossos dias, eles nos empurram, nos jogam para a gente viver uma vida acelerada, uma vida de correria, uma vida que a gente busque a resposta rápida no chat, que a gente busque por fast food, por delivery, por coisas rápidas. E nisso nós estamos adoecendo, nisso nós estamos perecendo. E nós precisamos rever o nosso olhar nesses dias. Nós precisamos desacelerar para esse mundo. Porque quando nós vamos tirar um tempo para com o Senhor, numa vida tão acelerada, a gente não vai conseguir ficar. Porque a nossa cabeça já vai estar pensando 1000 coisas. O TDAH. Então, busque pelo Senhor. Faça com que a sua vida glorifique ao Senhor. Amém? O verso 21 diz assim, dos versículos mais conhecidos: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver.
Paulo, ele fala que está cercado dos dois lados, e o desejo dele era partir, porque ele morrendo, ele estaria no encontro direto com o Senhor da sua vida. Ele está no dilema se ele fica ou se ele vai. Mas no versículo a gente lê, e Paulo fala que é melhor que ele fique, de melhor proveito é que ele fique, será mais frutífero para a igreja de Cristo Jesus, que ele fique, porque tem muitas coisas ainda que o Senhor vai derramar sobre ele, sobre a igreja, e nós sabemos muito bem sobre isso. Então, Paulo tinha uma convicção, Paulo ele já tinha morrido para esse mundo. Paulo ele não ligava para as ofensas, Paulo não ligava, né, se ele ia apanhar, o que as coisas poderiam acontecer para ele, se a reputação dele podia estar baixa, podia estar alta, ele não ligava, ele já era um morto-vivo, ele já não ligava. Por isso que nós precisamos entender que quando você que é cristão, você que nasceu de novo, que nós já morremos para esse mundo. Nós já morremos para esse mundo. Porque nós temos tanta ansiedade, porque nós temos olhado, nós temos desejado, temos flertado com as coisas desse mundo. E é por isso que o espírito ele vai se apagando. Existe uma luta, uma guerra entre carne e espírito. E é óbvio que quem você alimenta mais vai dominar mais. Por isso nosso coração ele precisa se converter nessa noite e voltar os nossos olhos ao Senhor. Paulo ele é um nível muito alto, eu sei, mas ele também nos mostra que um homem simples, um homem que era o contrário do que ele vivia, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele teve um encontro com o Senhor, a vida dele foi transformada. Ele é um homem com dores, com sangue igual eu e você, passível de problemas, de dificuldades, e ele foi um homem usado pelo Senhor. Que eu e você possamos nessa noite ter um novo olhar, uma nova ótica para o nosso cristianismo. Amém? Paulo entendia que para ele seria muito melhor, incomparavelmente melhor, morrer. Paulo também, ele subiu ao terceiro céu. Então ele sabia o que o aguardava. Ele era convicto. E hoje nós temos toda a Bíblia. Paulo tinha alguma coisinha, mas ele era convicto de que ele estaria com o Senhor. Por isso o Senhor ele nos chama para mais perto nesses dias. Ele nos chama a olhar para Ele e analisar se de fato nós podemos falar o que Paulo falou. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que nós teríamos a ousadia de falar? Né? Nós somos um país muito liberal, nós podemos falar de Cristo em qualquer lugar, nós temos essa facilidade, mas tem irmãos que nesse momento estão sendo martirizados pela palavra do Senhor, para o avanço do Evangelho. Por isso que nós precisamos ser confrontados com o cristianismo que nós temos vivido. Amanhã é horrível, irmão, a gente prega aqui, o Davi prega, a gente olha, e eu por vezes também me coloco nesse lugar. Chega segunda-feira, tá, você não vai responder aquilo que você ouviu no culto? Não vai ter uma ação daquilo que você ouviu? Foi só informação? Nós não podemos mais ser obesos de informação, cheios de palavra, mas fracos em prática, fracos em ouvir o Espírito Santo e ser guiados por Ele. Amém? Está junto comigo? É verdade isso ou não? Paulo reconhece que ele tinha uma missão ainda a fazer, o Senhor não tinha completado a carreira de Paulo, então ele entende que era preferível ele estar lá, porque ele poderia ensinar os irmãos, e a gente sabe todas as demais cartas que ele escreveu, né? Foi o apóstolo que alicerçou muitas coisas no Novo Testamento. Então, Paulo entendia que uma pessoa morta não tem escolha. Amém? Paulo queria
por ele seria melhor ele estar com Cristo, que seria muito melhor. Mas uma pessoa morta não tem escolhas. Ele não escolhe. E o Senhor quis que ele ficasse para abençoar os irmãos. Por isso que quanto mais tempo nós demorarmos a entender que nós precisamos morrer para esse mundo, mais difícil vai ser a nossa vida. Paulo entendeu. No verso 25, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Não é somente um ensino que Paulo traz à igreja de Filipos, mas ele traz uma alegria na fé. Porque por vezes nós somos muito fáceis em aprender e executar. Aprender e executar. Mas se não tiver coração, não tiver uma alegria que vem do Espírito Santo, será apenas cumprir tarefas. Não será verdadeiro. A motivação não será verdadeira. Não será legítimo. Não será intencional. Por isso nosso coração, ele precisa se entregar tudo. Amém? Verso 26. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença, de novo no meio de vocês. Paulo, ele tem uma preocupação com uma igreja que cuidava dele, que zelava por ele, que amava ele, e ele entende que seria muito melhor ele estar vivo e poder visitar de volta os irmãos de Filipos. E as aplicações que nós temos para esse trecho de Filipenses, do 12 ao 26, é que Deus está no controle das circunstâncias. Não importa como está a sua vida hoje, se você pode estar com alguma enfermidade, você pode estar quebrado financeiramente, seu casamento está prestes a ruir, mas o Senhor tem o controle de todas as circunstâncias. Se você está em Cristo, fechou. Se você não está, que o Senhor o encontre nessa noite e você se converta. Amém? Nessa aplicação também nós devemos ser bênção aonde estamos. Paulo, na prisão, podia murmurar, podia reclamar, podia falar: Senhor, o Senhor me derrubou lá, fez eu me converter, mas agora eu sofro naufrágio, eu sou apedrejado, eu apanho de tudo que é lado, toda hora estou preso. Não dá para facilitar a minha vida? Não dá para ser mais leve? E qual que é o anseio do coração humano nesses dias? Por que você trabalha? Por que você busca dinheiro, mais dinheiro? Para você ter um conforto, para você sentar no sofá e falar como aquela parábola dos celeiros, que o homem fala: rico sou, não tenho mais falta de nada. Nós buscamos por um conforto, nós buscamos para não termos falta de nada, achando que o dinheiro pode nos causar essa sensação de conforto, de alívio. Por isso nós precisamos ser bênção onde estamos, no seu trabalho. As pessoas sabem que você é cristão, ou você não fala porque tem medo do cristianismo que você prega lá?
Amém. Vamos lá. Aqui nós aprendemos que as motivações, elas importam. Os irmãos estavam pregando, estavam falando de Cristo, mas as motivações deles estavam erradas, estavam fora do cristianismo real. Por isso as motivações importam. Sonde o seu coração, o porquê você faz o que faz, o porquê você vem à igreja, o porquê você ora, o porquê você quer comprar esse carro, o porquê você quer trocar casa, por que você precisa casar, você que é solteiro. Fala em nome de Jesus, irmão que é solteiro. Só via o olho de tristeza dos irmãos. Deus vai dar bênção para vocês, irmãs. Irmãos. Deus vai dar vitória. Aleluia, Jesus. As motivações importam. E já fica um recado. As irmãs, os irmãos ficam de olho, né? Por isso que as motivações importam. Entendeu? Pegou a visão? Viver é engrandecer a Cristo. Tudo que nós fazemos glorifica o Senhor de alguma forma? Glorifica o Senhor, nosso trabalho. Você como cristão no seu trabalho, você faz mais do que é pago? Ou você só está lá para receber no dia 10, dia 5, só cumprir a tarefa? Irmão, que nós não estejamos os cristãos que sabem quanto ganha e o que... Só vou abrir um parênteses bem rapidinho aqui. Eu tive uma empresa por um tempo e eu lembro que a geração mais nova, a pergunta delas era: quanto que eu vou ganhar e que hora que eu saio? Pessoas que não têm um envolvimento. Sabe, nós somos cristãos, nós somos diferentes. Não é aqui na igreja. Não é aqui na igreja que você fala que você é diferente. Aqui todo mundo tá bonitinho, lavou o cabelo, tá com uma roupinha legal. Mas e amanhã? Quando você for no semáforo e aquele irmão da frente lá demorar 10 segundos para sair. Você já fica irado, não fica? Ali a mente de vocês, né? Porque a minha também é assim. Mas nós mostramos o nosso cristianismo com as coisas simples desse mundo. É quando você está no mercado e a fila está enorme, você não compactuar com a pessoa que está na frente. Nossa, que demorado, né? Você fala, está tudo certo. Está tudo certo. É você não compactuar com a murmuração. É você ser exemplo. É você dar a vez da fila, não para a senhorinha, que é fácil. Se você não dá a vez para a senhorinha, irmão, arrependa-se. Mas é para a pessoa que você acha que não tem... que ela não é merecedora. Porque para a senhorinha você olha e fala, tadinha, né? Mas que você olhe para as pessoas e veja o cara ou a mulher que tem mais disposição, você fala, não, pode ir na minha frente. É sobre se doar. Amém? E Deus, Ele nunca nos deixa só, Ele nos sustenta, né, assim como Paulo, com os irmãos de Filipos nas suas orações, e acima de tudo Ele enviou o nosso doce e amável Espírito Santo. Sabe, irmãos, que de tudo que eu ministrei aqui nessa noite, que a aplicação que você faça nessa semana é que você converse com o Espírito Santo, e que você peça sensibilidade a Ele. Teve um pastor uma vez que ele falou assim, se você tem dificuldade de ser sensível à sua esposa, de saber o que ela quer, de, saber a resposta sem ela perguntar, quem é casado aqui já sabe, fala assim, misericórdia. Não é fácil, irmão. Os homens não é fácil. Ele falou, então, irmão. Difícil, né, Valeco? Então, não é fácil ter a sensibilidade de saber o que a esposa quer. Claro que com o amadurecimento do casamento você vai sabendo. Não precisa nem falar. A hora que você está lá perto, você vaza. Você sabe, Deus dá discernimento. Mas vamos para a parte espiritual agora. O pastor ele falou assim, então, se você não consegue ser sensível à sua esposa, quanto mais ao Espírito Santo. Então, nós já temos um exercício que é com a esposa, né, os casados, e ser mais sensível ao Espírito Santo, porque é Ele quem nos conduz,
É Ele que conhece o coração do nosso Deus. Amém? Se coloque em pé, peço que os irmãos abençoados do louvor se posicionem, por gentileza. E Paulo, ele formou pessoas que aguardavam a bendita esperança. Sabe, irmão, nós somos uma igreja pequena, somos pastores pequenos diante de um Deus tão grande, mas nós zelamos, nós prezamos, nós tentamos zelar para que a nossa igreja ela busque a bendita esperança, que nós venhamos olhar para o Senhor e apenas Ele, porque o Evangelho nós sabemos que ele é sacrifício, ele é mais dores do que dádivas. A maior dádiva, a maior bênção que nós temos é Ele. E se nós morremos para esse mundo, nós estamos satisfeitos nele. E a nossa bendita esperança é quando Ele vem, quando Ele retornará. Sabe, irmãos, tem no Salmo 34, 5, eu acredito que Paulo ele declamava todos os dias esse versículo. Ele fala: os que olham para Ele ficam radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. A esperança de Paulo era Cristo. A vida dele era Cristo. A motivação da segunda-feira dele era Cristo. Não era dinheiro, não era status, não era aplausos, mas era Cristo e somente Cristo. Os que olham para Ele ficarão radiantes. Radiantes. Quando nós olhamos para Ele, a nossa esperança está nele. Esse mundo caído, por que você busca por esse mundo caído? Nós vamos estar orando, irmão, e coloque o seu coração diante do Senhor. Se você souber essa canção, cante ao Senhor, entendendo que a resposta para a sua vida, anote essa, a chave para a sua vida é Cristo, e somente Cristo. Você precisa de Jesus, eu e você precisamos de Cristo, olhar para Ele, ser satisfeitos nele, e somente nele.